Seja muito bem-vindo à primeira aula aqui do nosso projeto Gestão Pública Fácil para você aprender os caminhos e o passo a passo de como negociar com a administração pública e começar do zero. Inclusive, sem sair da sua casa, você vai precisar apenas ter aí um notebook à sua disposição, conectado à internet, e aí a gente vai apresentar para você de uma maneira que seja muito clara, objetiva, simples, sem enrolação, o passo a passo para você adentrar esse mundo das licitações, ou seja, você aprender a vender para a administração pública. Como nós falamos aí nos vídeos abertos, a administração pública ela compra de tudo, compra desde papel higiênico, caneta, copo, agenda, enfim, tudo que você imaginar, a administração pública precisa comprar no dia a dia. E não é aleatoriamente, são milhões de reais disponibilizados todos os dias. Quando a gente abrir para você aqui o Portal Nacional das Contratações Públicas para te apresentar lá a vitrine, o repertório de compras à disposição, você realmente vai ficar impressionado porque são muitas alternativas. O que basta é você aprender como é que funciona, o que é que você deve fazer, o que é que você vai vender, enfim, como é que você aproxima desse mundo milionário das administrações públicas. Nós temos muitas pessoas que começaram assim, como você, do zero, conhecendo, praticando e hoje já estão ganhando dinheiro. E eu espero que aconteça o mesmo com você. Agora, antes da gente continuar a nossa aula, eu quero fazer algumas recomendações. A primeira recomendação é assim, nada nessa vida é fácil, nada é fácil. Vai precisar da sua dedicação, você vai precisar, em muitos casos, até mudar a mentalidade mesmo, porque eu percebo que tem algumas pessoas que acabam chegando, né, para conversar com a gente e são pessoas que estão frustradas e que acham que nada dá certo, e aí elas simplesmente chegam aqui, ouvem e aí saem e não colocam nada em prática. Então, a primeira coisa que eu quero é te alertar, tudo que você ouvir aqui, o passo a passo, você vai colocar em prática. Quando a gente mostrar para você o portal que você tem que acessar, você vai ter uma aula, você vai acessar o portal, dar uma olhada, verificar o que acontece. Enfim, a gente só muda de vida quando a gente começa a pegar as nossas ideias e colocá-las em prática. A vida funciona assim. Não adianta nada a gente ter ideias, ter vontade de mudar e tal se a gente não tomar atitude. Muitas pessoas acabam ficando no campo das reclamações. Reclama que a vida é ruim, reclama que não tem jeito para nada, reclama que nada dá certo, mas quando a gente oferece as ferramentas necessárias, os caminhos necessários, quando a gente mostra a direção, essas pessoas simplesmente se paralisam, se estancam e aí voltam para a mesmice da vida e acabam não rompendo. Então é o seguinte, tem um texto muito interessante que diz assim, ó, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com todo o seu coração, com toda a sua força, porque no mundo dos mortos, para onde todos nós iremos, não há mais projeto, não há mais sonho, não há mais possibilidade nenhuma. Então a primeira coisa que eu quero alertar você é o seguinte, coloque em prática o que a gente te ensinar aqui. Nós vamos falar sobre vários assuntos, vamos começar mostrando passo a passo, e aqui não é só uma aula não, eu vou abrir o sistema, aqui estou com o computador na minha frente, eu vou abrir o sistema para mostrar para você como se cadastrar, como analisar as propostas, como verificar o edital. Agora, o que acontece? Você precisa estar com o seu coração nisso, estar disposto mesmo a crescer junto com a gente, a estudar o passo a passo, a prestar atenção em todas as ferramentas que estarão disponíveis para você. E aí eu digo, não é fácil, ninguém tem nada para oferecer fácil, não existe dinheiro fácil, né? Quando alguém fala isso para você, está mentindo, mas existe sim possível e o que vai fazer diferença para você, né, que vai chegar com toda a força daquele que fica tentando como amador, é o conhecimento, é o direcionamento, é a força de vontade, é fazer do jeito certo, é conhecer exatamente o lugar que você tem que estar e da maneira que você tem que estar. Tá certo? Então, estamos começando por aqui a nossa aula. Mais uma vez, eu desejo que todos sejam muito bem-vindos. Quero que você veja essa aula, se necessário, 2, 3 vezes, né? Você pode voltar, repetir, aqui fica gravado exatamente para que essa coisa seja internalizada. Existem algumas linguagens do direito administrativo que nós vamos precisar passar para você, né? Muitas pessoas que estão chegando aqui agora não sabiam, por exemplo, do que se trata licitações. A gente até, já no início de todas as aulas, nós explicamos que a licitação é esse procedimento administrativo utilizado pela administração pública para adquirir produtos, bens, para fazer aquisição de produtos e também para contratar serviços. Então a administração pública ela trabalha 24 horas em todos os lugares oferecendo serviços públicos para a população, mas para isso ela precisa às vezes terceirizar, por exemplo, a reforma de uma escola. A reforma de uma escola, geralmente, se não tiver funcionários ali à disposição, a administração pública ela vai terceirizar. E para ela terceirizar, para ela contratar uma mão de obra, ela publica a licitação, que é esse procedimento, baseado na nova lei de licitação, que é 14.133, é uma lei que a gente vai comentar para você, ela publica e a partir daí tem o passo a passo que a gente vai ensinar para que você ganhe a licitação, não só apresentando a melhor proposta, mas apresentando a proposta do jeito certo. Tem muitas pessoas que vão baixar preço, acham que o negócio é baixar preço, mas nem sempre. Às vezes você baixa o preço, mas aí você está com a sua habilitação errada, aí você não entendeu direito como impugnar o edital, você não sabe os recursos administrativos que existem, e aí fica só nessa questão de baixar preço e não chega a lugar nenhum. A nossa estratégia é muito maior do que isso. Por isso que eu falei com você no início que nós vamos mostrar as entranhas
entranhas da administração pública. Como eu estive lá, né, eu fui vice-prefeito, secretário de administração, de planejamento, estive na administração por muito tempo, por muitos anos, eu sei exatamente como a prefeitura pensa, por exemplo, para contratar. Eu sei exatamente quais são os meios utilizados e como é que a coisa acontece. Por isso que eu vou trazer para você todos os segredos, todas as revelações de como é que o negócio acontece nos bastidores, para que você possa, do jeito certo, legalmente, ganhar licitações e, consequentemente, começar a ganhar dinheiro com isso, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, eu quero falar para você nessa primeira aula sobre as várias maneiras que você tem de participar das licitações, né? Ou seja, qual é o seu perfil? É preciso que você identifique qual é o seu perfil, o que você está procurando, quem é você. A primeira coisa, eu vou mostrar para você aqui, ó, você pode participar como um analista de licitações. Você pode trabalhar no mercado dessa maneira. O analista de licitações, basicamente, é aquele que atua no mercado, né? Atua no mercado em função ou para favorecer um terceiro. Por exemplo, você tem uma empresa e a empresa tem lá produtos. A empresa vende, por exemplo, pneus para carro. Mas naquela empresa não tem pessoas especializadas para concorrer às licitações. Então você entra como analista de licitações. Você vai conversar com a empresa vai te dar uma comissão, ela pode ou te pagar uma mensalidade, te pagar, por exemplo, R$ 1.000 por mês para você tomar conta disso. É claro que você vai ter várias empresas. Ou então ela pode te dar uma comissão por cada licitação que você ganhar. O que acontece? O analista de licitação, ele é essa pessoa que vai chegar na empresa e da empresa você vai fazer a ponte até a administração através da licitação. Você não precisa necessariamente ter CNPJ, você não precisa ter MEI nem nada disso. Aliás, MEI nem pode, porque o MEI não pode fazer consultoria de licitação. Então o analista de licitação é uma pessoa física, é você de repente não tem produto, não tem objeto, não tem serviço nenhum, mas você sabe quem tem. Então você vai procurar essas empresas, né, e aí a gente vai mostrar aqui nas aulas até como que você vai abordar as empresas, como que você conecta a empresa. E aí, se o seu perfil for esse, você vai fazer essa ponte entre a prefeitura, a administração e a empresa que precisa participar da licitação, mas não sabe quais os caminhos, não tem a documentação necessária, e você é que é a pessoa que vai fazer isso. E vai ganhar, né, comissões, ou então vai ganhar até de repente a empresa até te contrata para isso. Você, enfim, você vai trabalhar dessa maneira para ganhar o seu. Ou você pode ser, além do analista de licitação, você pode ser, por exemplo, um empresário. De repente você já tem o seu próprio CNPJ. Você chegou aqui porque você vende alguma coisa. Você vende cesta básica, você vende água, você vende algum produto. Ou você tem uma empresa que presta serviço. Então nós vamos ensinar para você também como que você, enquanto empresário, né, pessoa jurídica com o seu CNPJ, você vai abrir os editais, localizar. Aqui nós vamos mostrar onde é que tem todas as vagas, onde é que tem todas as oportunidades, todas as ofertas, né? A gente vai mostrar isso aqui para você no passo a passo nas próximas aulas. Vamos abrir o portal para você identificar onde é que está cada coisa ali. E a partir disso, você, como empresário, né, vai estudar o edital do jeito que a gente ensinar e você vai concorrer. Então aqui eu estou mostrando apenas as formas que você pode atuar. Como analista de licitação, que é a pessoa que vai até a empresa, né, e consegue localizar as oportunidades, colocar na mão dessa empresa e receber uma comissão por isso. Ou você pode atuar como um empresário, que é aquele que tem o produto, entrega o produto para a prefeitura. Então você mesmo vai participar ali do certame, do procedimento licitatório. Então você vai buscar essa oportunidade e vai entregar o seu produto, vender para a administração pública. Ou você pode ser também um consultor ou um assessor, né? São as várias maneiras. De repente a empresa te contrata para ser um consultor ou um assessor. São as várias maneiras que você pode participar da administração pública. Tem uma outra maneira também, que é você tem um CNPJ e aí você não tem produtos, você não tem um escritório físico e não tem nenhum tipo de armazenamento disso, você não tem um depósito, mas você tem uma facilidade ou tem um entendimento de como vende alguma coisa. Por exemplo, você sabe onde encontrar a melhor cesta básica, a melhor proposta de cestas básicas para vender. Você pode então, através do seu CNPJ, ganhar a licitação, né, e a prefeitura, ela precisa de prazos, ela não vai mandar você ganhar a licitação hoje e entregar amanhã. Você tem prazos legais e um tempo correto até que você possa entregar o produto. Então o que você vai fazer? Você ganha a licitação e aí você vai até a mão do empresário, do supermercado e tal, que eu citei cestas básicas, mas você pode estar vendendo água, estou, por exemplo, com a agenda aqui, você pode vender, de repente, materiais gráficos, né? Você pode vender caderno para escolas de prefeitura, enfim, tem coisa demais para fazer. Você vai então até a empresa, depois de ganhar a licitação, é óbvio que você tem que ter, né, uma conversa para saber se realmente os valores são adequados, mas uma vez que
você ganhou a licitação, você encontra aquele produto no mercado e entrega através do CNPJ, sem necessariamente você ter um estoque. Você entendeu? Então você não precisa ter um estoque para isso. Ah, mas eu preciso montar alguma coisa. Nada disso. Você participa da licitação, ganhando a licitação, a administração pública é obrigada a te dar prazos para você entregar. Então você não vai ganhar a licitação pública hoje e amanhã eles disserem, ó, você tem que ir lá entregar o material que você comprou aqui. Não é dessa maneira que funciona. Existem prazos e esses prazos é exatamente o melhor momento em que você vai localizar aquele produto, aquele objeto no mercado e fazer a entrega quando a administração emitir a ordem de fornecimento, quando ela pedir esse material, tá certo? Então aqui eu estou nessa primeira aula mostrando para você as maneiras que nós temos de trabalhar como licitação. Qual que é seu perfil? Você vai identificar o seu perfil primeiro para a gente passar para os próximos passos. E aí, recapitulando aqui, primeiro momento, o analista de licitação, que é esse que aprende a lidar com licitações e faz isso para as empresas, a fim de ganhar comissões, e comissões que são muito gordas. Imagina, você ganha uma licitação de R$1 milhão. Se você tem uma comissão sobre isso aí, né, uma boa comissão, você está tranquilo. De repente você vai ganhar 2 licitações ao ano, 3 licitações, e já será o suficiente para você ter uma boa renda. Então, veja só, o analista de licitação, ele funciona assim, ele tem um repertório, vamos supor que você tem 5, 6 empresas, você tem 10 empresas que você trabalha para elas, fazendo essa conexão do produto, da licitação, fazendo todo o procedimento, porque o empresário, veja só, às vezes ele está ocupado com tantas coisas que ele não vai ter a facilidade ou até mesmo o interesse de estar participando de uma licitação. Poxa, é complicado eu participar de uma licitação, estar ali presente todo dia com tanta coisa que eu tenho que fazer. Então, o analista de licitações é essa pessoa que vai ficar atenta ao que está acontecendo no mercado, ele vai estar analisando sempre o Portal Nacional das Licitações, observando, encontrando as oportunidades, e aí verificando com o empresário se elas são oportunidades que ele deve abraçar ou não. Uma vez que deu certo, ele concorre ao certame, participa, como eu falei, não só baixando proposta, porque não é assim que funciona, mas baixando proposta e observando os caminhos corretos, porque tem muitas empresas que acabam sendo inabilitadas porque elas botam o preço lá embaixo, mas tem uma série de situações na lei que você precisa seguir, não é só baixar o preço. Então o analista de licitações, ele aprende como funciona e ganha comissões gordas para fazer isso, né? Então você pega aí, qual é o supermercado da sua cidade? Um grande supermercado da sua cidade que não participa de licitações, ele vende tudo. E aí você abre lá o portal, tá lá, a prefeitura está contratando R$300 mil, por exemplo, em compras de cestas para entregar do CRAS, que é o que mais acontece, ou então está comprando água mineral. O que você vai fazer? Como analista de licitações, você vai até a empresa e aí você representa essa empresa enquanto pessoa física, né? Você representa ela, mas quem vai estar entregando e quem será responsável por tudo será aquela empresa que fornecerá os objetos que você vai entregar lá na licitação. Então esse é o primeiro, que é o analista. E você, de repente, é um empresário também, tem um CNPJ, você pode vender o seu próprio produto, da mesma forma nós estaremos ensinando, ou de repente você tem um CNPJ, mas não tem estoque, não tem produto, o que você vai fazer? Você vai ganhar a licitação e aí encontrar no mercado os produtos mais em conta para você fazer essa transição, né? Então eu conheço muitos analistas, muitas pessoas que participam da maneira que eu estou falando aqui, que vendem milhões todos os meses, mas essas pessoas, elas sequer têm um escritório. Elas vendem milhões de reais, por exemplo, em cestas básicas, que é o exemplo que eu estou dando aqui desde o início, e ainda assim elas não têm nenhum lugar para armazenar cestas básicas. Por quê? Porque ela faz a conexão, ela apenas, né, faz esses trâmites e hoje é tudo virtual. Então, para você participar, inclusive, antigamente, para você participar de licitações, você tinha que ir na cidade, levar a documentação, ficar lá esperando, tinha uma série de coisas. Agora não. A nova lei de licitações, a 14.133, ela dá para a gente essa possibilidade, aliás, é obrigatório agora que, no geral, os certames, as disputas licitatórias sejam eletrônicas. Então, é do lugar que você está. Por exemplo, aqui da minha sala eu participo das licitações. É do lugar que você está, com um computadorzinho ligado à internet, você acessa as licitações de todo o país e começa aí a ganhar dinheiro com isso. De repente você participa de uma dispensa de licitação, que nós vamos falar também do que se trata depois, com valores menorzinhos, né, R$5 mil, R$10 mil, você vai crescendo até você entender como é que funciona esse mercado, internalizar as melhores estratégias e começar a faturar. Então é possível, e essa primeira aula é apenas para que você já pense qual é o seu perfil. Se você quer ser o analista que vai aprender a ir até a empresa e participar da licitação levando essa empresa para a prefeitura, ou se você será a pessoa que tem a sua própria empresa, que quer participar com a sua empresa, vender para você mesmo, ou se você será uma pessoa que tem um CNPJ, não tem produto, não tem um estoque, mas vai fazer um meio de campo, conseguir os melhores produtos, participar da licitação, ganhar e entregar na administração pública. Tá certo? Então, nas próximas aulas vamos continuar falando sobre isso. E a gente vai, durante todo o percurso, mostrar o passo a passo, onde é que você entra, qual que é o portal, quando acontece, para que você não perca nenhuma oportunidade. Existe muita vaga no mercado, existem milhões de reais disponibilizados todos os dias. Agora, o que você precisa fazer é começar, tá bom? Até a próxima aula.